para o momento da palavra. E daí vem o nosso culto, a ideia de 4 por 5. 4 pessoas vão falar por 5 minutos. A ideia é ser extremamente direto e você falar a respeito daquilo que Jesus está fazendo no seu coração. Então hoje a gente tem o privilégio de escutar 4 pessoas falando. Elas tem uma que é um pouquinho mais velha, mas não tem importância. Porque a gente está... Esse é o nosso evento teste, nosso evento piloto, e você está participando aqui. Tá? Porque a ideia é, nos próximos, você já ficar sabendo, e também a gente ter algum tipo de comida grátis pós-culto. Então, seja açaí, seja sorvete, seja batata frita, a gente tem que bolar ainda o que a gente vai fazer, tá? Hoje não tem. Mas tem cantina! Tá bom? Então, essa é a ideia, pessoal, tá? A gente está estruturando, a gente está vendo o que está acontecendo hoje, a gente vai pegar o que deu certo, a gente vai melhorar o que não deu tão certo, a gente vai se preparar melhor e vai ser muito, mas muito legal. Tá? Por quê? A ideia é você, adolescente, você ministrar, você compartilhar a respeito. Quem tem vivido coisas maravilhosas em Deus? Amém? Então você tem algo para testemunhar, você tem algo para contar sobre o que Jesus está fazendo na sua vida. É muito legal, eu gosto muito de pregar, gente, de verdade. Eu sou pastor, eu gosto de falar. Você já percebeu que às vezes eu falo que eu vou falar por 30 minutos e acabo falando por 1 hora. E eu gosto de ministrar, gosto de falar. Mas a ideia é te dar a oportunidade de você sair um pouco da sua zona de conforto e você poder compartilhar com seus amigos. Pô, cara, cola esse dia aqui no culto, vai ser um culto diferente. Você vai poder ouvir o que Jesus está fazendo na vida de algumas pessoas e vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E hoje a gente tem o privilégio de escutar algumas pessoas. Eu quero chamar aqui, primeiramente, a Luísa. A Luísa vai compartilhar por 5 minutos aquilo que Jesus tem feito na vida dela. Ela que é a velha, a Isabela está falando. Coitada, tem idade velha. Então, você vai dar a sua atenção, seu foco nesse momento. É um culto diferente, com a dinâmica um pouco diferente e vai ser muito, mas muito legal. Amém? Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô igual os tapetes aqui, ó. É a mesma roupa. Reparei isso agora. Mas meu nome é Luísa, eu sou líder aqui no Ministério dos Adolescentes, eu sou a velha hoje da galera. E o que eu queria compartilhar com vocês é algo que marcou muito a minha vida e a vida, né, da minha família, da minha casa. Em 2021, nós perdemos os meus avós por parte de pai. E em 2022, eu perdi os meus avós por parte de mãe. E isso foi algo que desestabilizou muito a minha família, a minha casa, né, minha vida, a vida dos meus pais. E o nosso lar assim se tornou um lar muito instável, né, emocionalmente, mexeu muito com o meu pai, com a minha mãe. E foi como se tudo assim tivesse perdido o controle. Eu achava que, né, de acordo com as minhas próprias mãos, né, com as minhas próprias forças, realmente não tinha o que eu fazer, né, não tinha como resolver aquela situação, mas eu não tinha dúvidas, né, de que o meu Deus era poderoso o suficiente para mudar aquilo, para restaurar a minha casa, né, para mudar as circunstâncias. E foi algo que eu sempre acreditei. E foi uma fase assim que eu fui muito esticada pelo Senhor, que eu fui mesmo assim renovada e fortificada. E eu pude... o meu relacionamento assim com Deus mudou totalmente depois dessa situação, de tudo que eu vivi dentro da minha casa. E foram, como eu estava falando, né, foram dias intensos que eu me perguntava mesmo se existia uma saída. E era joelho no chão, muita oração, e as coisas foram se restabelecendo, as coisas foram se organizando, e isso, tipo assim, já há uns 2 anos, já, coisa muito louca. E foi muito especial, assim, enxergar a mão do Senhor poderosa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Em nenhum momento eu me senti desamparada, eu me senti perdida, muito pelo contrário, existia um sentimento muito grande no meu coração de pertencimento, né, de que eu era filha de um Deus poderoso que poderia transformar aquela situação, a situação da minha casa. E realmente o Senhor cuidou de tudo, né, e eu experimentei mais uma vez da bondade do Senhor, e eu pude, né, experimentar coisas grandiosas e realmente sim ter o meu relacionamento com Deus mudado e enxerguei assim uma face do Senhor que eu ainda não conhecia. E hoje, né, quando eu olho para trás, eu vejo que isso gerou frutos, né, sobre a minha vida. Então,
não levo isso como uma fase difícil, que foi muito sofrida e, meu Deus do céu, mas eu levo como uma fase em que eu fui esticada, né, onde o Senhor sempre esteve com os olhos em mim, né, eu pude ver esse cuidado do Senhor sobre a minha vida e da minha família. E eu vou beber essa água, gente. Desculpa aí. Quem era o dono? E coisas grandiosas assim aconteceram porque eu tive esperança, eu confiava que o Senhor ia fazer algo novo, que o Senhor ia renovar a minha família. E eu creio, né, que essas situações difíceis que a gente passa vêm para nos fortalecer, para fazer com que a gente amadureça, para que o nosso relacionamento com o Senhor mude, seja transformado. E hoje, graças a esse processo que eu vivi, né, esse processo complicado, eu consigo ajudar as pessoas à minha volta que têm passado por algo parecido. Eu creio que o Senhor coloca pessoas na nossa vida, né? O Senhor coloca, né, também nós na vida de algumas pessoas. E recentemente eu pude conversar com uma amiga minha da faculdade que não é cristã, que não conhece os caminhos do Senhor, e surgiu uma oportunidade de eu levar ela embora para a casa dela. E aí levei ela e no caminho fui perguntando, né, como que são as coisas na sua casa, como é a sua família, né, como é o relacionamento, né, seu com seus pais. E ela foi compartilhando algo muito parecido com aquilo que eu tinha vivido na minha casa. E eu pude dividir, né, tudo que eu aprendi nesse tempo, dar alguns conselhos. Tive o privilégio de orar com ela. E eu creio que a semente foi plantada. E eu continuo cultivando isso com ela. E eu espero ver ela nesse lugar, né, olhar e encontrar ela aqui e ver que ela realmente, né, está tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E eu creio que isso é muito especial, né? Além do Senhor moldar o nosso coração, transformar o nosso caráter, né, amadurecer e ser aquela situação ser boa para nós mesmos, né, para o nosso crescimento, ele faz com que a gente abençoe a vida do nosso próximo. Então, essas situações, né, além de moldarem a nós, fazem com que a gente ajude as pessoas à nossa volta que passam por algo parecido, e enfim. Então é isso, queria te encorajar, se você tem passado por algo parecido na sua casa, se você tem tido alguma dificuldade, né, no relacionamento dos seus pais, ou às vezes o seu relacionamento específico com a sua mãe, ou com o seu pai, enfim, que você seja fortalecido mesmo pelo Senhor, né, encorajado em oração, né, em buscar esse lugar, porque eu creio que o Senhor é poderoso para renovar a sua casa. E eu queria deixar um versículo com vocês para a gente encerrar. Isaías 40, do 29 ao 31, que fala assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, eu creio que o Senhor traz isso sobre nós, Ele renova nossas forças em tempos difíceis, em tempos que a gente imagina não ter mais saída. O Senhor cuida de todas as coisas. Amém. É isso. Muito bom. Que precioso, né? A gente acompanhou a Luli de perto e tão precioso ver o que Deus tem feito na vida dela, na casa dela. Glória a Deus. Agora eu queria chamar o Lucas. Vai lá, Lucas. Manda ver. E aí, galera, boa noite. Cadê o Gil aí? Nossa, Gil, agora eu te entendo, hein? É difícil estar aqui na frente falando. Tô muito nervoso, mas amém, né? Queria compartilhar um pouco sobre o meu testemunho, sobre como eu conheci a Cristo. Desde pequeno, eu nasci na igreja, não na Nova Aliança, mas em outra. Fui consagrado nessa igreja. Cresci, enfim, durante minha infância um pouco nela. E depois, como eu sempre posava na casa do meu primo, eu acabava vindo também quando eles vinham para cá, né? Que eles são membros daqui, né? Dessa casa. E, enfim, acabei vindo no Inakids. Eu até lembro que era o número que eles anotavam na mão. Pô, era muito legal. E, enfim, daí teve um dia que eu estava posando lá, né? Daí eu ia só levar eles para vir no culto dos adolescentes, né? Já passou um tempo, né? Eles já eram mais velhos. E eles falaram assim para mim: pô, mano, você tá com roupa aí, mano? Vamos junto, né? Daí eu fui, que era na célula do Gil, quando ele era líder. E, enfim, foi muito bom esse tempo, né? Que eu
estava vindo para a igreja, mas eu só mesmo vinha, assim, né? Participava da célula, participava dos cultos, mas ainda não tinha um coração entregue ao Senhor totalmente, sabe? E durante a pandemia eu me afastei do Senhor, não queria mais saber, tipo, de vir para a célula, essas coisas. Mas meus pais, né, orando pela minha vida, né, orando junto com o Gil também, que era meu líder na época. Enfim, depois que acabou a pandemia, eu me aproximei mais do Senhor, voltei. E teve um culto que teve aqui, do pastor Hernani, que eu orei tipo, muito nesse culto, assim, antes, né, para que eu tivesse uma experiência com Deus, né, tivesse realmente, que eu fosse marcado pelo Senhor, sabe? E nesse culto, foi a primeira vez assim que eu realmente consegui sentir o amor de Deus por mim, sabe? Eu chorei muito nesse culto, chega a solucei. Foi muito especial para mim. E a partir desse dia, eu realmente comecei a ter essa constância com o Senhor, esse comprometimento assim com o Senhor, sabe? Eu participava da célula, participava dos cultos, mas durante meu dia a dia eu enfim, não realmente buscava o Senhor assim com toda a intensidade, sabe? E algo que eu quero deixar com vocês, né, um versículo que marcou muito agora, porém, tá em Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Algo que me marcou muito foi esse versículo, né, sobre voltar de todo o coração para o Senhor, sabe? Deus não quer a gente só, tipo, na célula, nos cultos, sabe? Deus quer a gente pelo completo, sabe? Ou Deus tem tudo da gente, ou Deus não tem nada, sabe? É isso que Deus realmente quer, é isso que Deus realmente deseja no nosso coração, sabe? Que nós possamos realmente ser intencionais em buscar o Senhor, não só na célula, não só nos cultos, mas durante os nossos dias, sabe? E, rapidão também, queria falar sobre algo que aconteceu também na conferência, né? Que a gente, para quem é novo aqui, a gente tem uma conferência no Carnaval, que é Spark, e eu também fui marcado muito, tipo, com o Senhor falando sobre uma busca incessante, sabe? Por Ele, sobre a presença dEle, sabe? E enquanto a gente estava, naquele momento lá que o pastor Paulinho estava com aquele espontâneo lá, eu estava orando por mais fome de Deus, assim, e, algo que eu nunca tinha sentido. Eu orando por fome de Deus, eu comecei a sentir muita fome mesmo, sabe? E, tipo, até pensei, mano, mas eu comi antes de vir, então, como assim, tô com fome? Mas era, eu acho que o Senhor confirmando de que Ele tem cuidado, Ele tem, enfim, mostrado o seu amor sobre a minha vida. Então é isso, algo que eu quero deixar com vocês entregue-se por inteiro para Deus, sabe? É isso. Obrigado, Paulo. Amém, obrigado. Obrigado, Lucas. Eu não quero apertar com o horário. Giraldi, pode vir. Vai ser uma bênção. Boa noite, eu me chamo Ana, eu sou líder nessa casa também, e hoje eu vou falar com vocês sobre um testemunho de algo que o Senhor ministrou no meu coração alguns anos atrás, e é algo que eu tenho carregado todos os dias da minha vida, porque diz sobre o meu chamado com o Senhor, que é o chamado de todos nós também, né? Eu lembro que há uns 4 anos atrás, eu estava no meu 2º ano do ensino médio, e na minha escola tinha começado um projeto do Âncora. Para quem não sabe o que é o âncora, ele é um momento que a gente tem com o Senhor, alguns adolescentes se unem para falar da palavra de Deus nos intervalos da escola. E eu lembro que começou a ter o âncora e tinha um pessoal da nossa igreja lá, que eu conhecia, algumas amigas, e eu decidi começar a participar. Mas eu sou muito tímida e eu sempre tive muita vergonha. Então o que eu fazia lá era pegar as cadeiras, colocar e depois guardar. Esse era o meu trabalho, essa era a minha função naquele lugar. E pra mim, tava tudo bem. Eu falava pro Senhor, né? Tipo, Deus conhece meu coração, o Senhor conhece o meu jeito, o Senhor, Ele sabe que eu tenho vergonha, que eu sou mais fechada, que eu sou mais tímida. Então, Ele entende que esse é o que eu tô pra fazer aqui, né? Que é isso que eu tenho que fazer. Então, eu tinha isso na minha cabeça. O que eu tenho que fazer aqui é isso, porque eu sou tímida, porque eu tenho vergonha e tudo mais. E eu lembro que um tempo depois disso, alguns meses depois, eu fui fazer um devocional e foi um momento muito marcante na minha vida, que marcou de maneira muito séria o início da minha verdadeira caminhada com o Senhor, né? De realmente conhecer a Cristo e viver uma vida para Ele. Eu lembro que eu estava lendo sobre João 6, e lá em João 6 fala sobre
a multiplicação dos pães e dos peixes, certo? E lá em João, fala sobre o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E era sobre isso que o Senhor falou comigo. Naquele momento, na palavra, a gente vê que um discípulo apresenta, e tem esse cara aqui, ele tem 5 pães, 2 peixinhos. E aí ele logo depois ele fala, mas o que é isso para toda a multidão? Certo? Havia uma multidão que Jesus queria alimentar, de mais de 5.000 homens, e só tinha esse menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E quando eu li isso, eu comecei a chorar muito, porque eu me identifiquei com esse menino. Que eu sempre pensava, tipo, eu não consigo, eu tenho as minhas limitações naturais, eu tenho vergonha, e eu sempre achei que eu nunca tive, né, uma bagagem, assim, grande o suficiente para testemunhar algo, para falar algo, assim, sobre o Senhor, né? Eu nasci na igreja e, tipo, nunca tive uma doença grave, alguma coisa assim, sobre um milagre, sobre algo grande, né? E eu também achava que eu não tinha uma bagagem bíblica suficiente, sabe? Eu ficava pensando, mas para falar, tipo, sobre o evangelho, você tem que ter lido a Bíblia, sei lá, 10 vezes. Eu ainda não li 10 vezes. Você tem que fazer um curso de teologia. Eu achava que era assim. E eu achava que eu não tinha o suficiente para estar naquele lugar. E quando eu li essa passagem, o Senhor constrangeu meu coração. E naquele momento, foi um momento no qual eu tive entendimento de que não importa a bagagem que a gente tem, não importa o quanto a gente tem ou o quanto a gente não tem. O que importa é ter um coração disposto. É isso que Jesus procura. Jesus não queria um homem que tivesse 5.000 pães para alimentar toda a multidão. Ele só queria alguém que tivesse um coração disposto. E ele vai fazer um milagre. Não é sobre aquilo que a gente carrega ou aquilo que a gente tem, mas é sobre colocar isso diante do Senhor e ele vai multiplicar e ele vai capacitar. E eu lembro que isso marcou muito a minha caminhada com o Senhor. Quando eu entendi isso, isso também foi ministrando meu coração a respeito do carregar a sua cruz, né? Porque eu sempre escutava isso na igreja, eu ficava tipo, beleza, pegar, né, viver essa vida sacrificial para o Senhor é tipo, eu entregar os meus pecados, os meus desejos pecaminosos, piriri, pororó. Mas eu tive entendimento de que vai além disso. Que o viver para Cristo, carregar a sua cruz, vai além de entregar só os seus pecados, mas é uma entrega por inteiro. Então você entrega toda a sua personalidade, você ser tímido ou não, enfim, tudo isso vai junto. E o Senhor, Ele nos chama a sacrificar tudo isso. Não só os nossos desejos carnais, mas também o nosso ser por inteiro. Então, nesse momento, eu comecei a viver isso. Eu lembro que aí eu comecei a ministrar no âncora. Foi muito precioso, foi muito desafiador, assim, né? Porque não é do meu perfil. Eu tinha muita vergonha, enfim. Mas eu comecei a ser transformada pelo Senhor. E hoje, tipo, tem vários testemunhos do âncora. Eu lembro que eu comecei a entender também que testemunhar sobre Cristo são em coisas pequenas, sabe? É no ordinário da vida. As pessoas precisam entender que Deus está no dia a dia. Está no ordinário, nas coisas pequenas, não só nos grandes milagres. Então, eu comecei a falar sobre isso na minha sala de aula para 2 amigas, né? E com o passar do tempo, insistindo até o fim do ensino médio, eu lembro que elas vieram para a igreja e eu tive o privilégio de caminhar com elas, de estar no batismo delas, e foi muito precioso, assim, para mim. Eu lembro que, quando eu assumi a célula, elas vieram para minha célula, e isso foi, assim, um grande marco na minha vida, assim, com o Senhor, porque eu olhei para isso e eu falei, meu Deus, como Deus é bom, e, tipo, Ele vai além das minhas limitações, como a graça dEle, o poder dEle, tipo, se aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas e aquilo que a gente acha que a gente não é capaz. Então, eu queria deixar isso para que vocês sejam encorajados isso. A nossa igreja tem caminhado para esse lugar, né, de testemunhar sobre Cristo. O que a gente está fazendo aqui agora é exatamente isso. E cada um tem um testemunho, cada um tem algo para falar. E isso é precioso. Há pessoas no mundo que precisam escutar o que você tem para falar. E independentemente do seu jeito e das suas limitações que você acha que você tem, o Senhor, Ele vai fazer com que o poder dEle se aperfeiçoe sobre tudo isso e transborde sobre tudo isso. E eu queria deixar um versículo para vocês que sempre fala muito ao meu coração. É um versículo que, nessa fase desafiadora, eu carreguei muito e eu carrego até hoje, porque ainda assim eu continuo com muita vergonha e ainda é difícil para mim, né? Mas tá lá em Salmos 23, todo mundo conhece. Mas no fim de Salmos 23, fala o seguinte, fala que o Senhor, Ele prepara um banquete pra gente, diante da presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz transbordar as nossas taças. E esse é um versículo que uma vez eu vi numa ministração, não lembro se foi numa ministração, numa aula do college, e eles começaram a, desbravar Salmos 23. E eu lembro do Senhor falando muito comigo sobre isso, e sobre como Ele é um Deus que nos capacita. Independentemente do que a gente tem, não tem, Ele pega a gente, coloca a gente diante daquele desafio que a gente está vivendo, aquela provação, aquela dificuldade, aquele problema. Ele unge a nossa cabeça com o óleo, nos capacitando e faz transbordar as nossas taças. Então eu queria deixar isso para vocês, para que vocês sejam encorajados a sempre falar sobre Jesus, porque tem alguém que precisa escutar.
Glória a Deus, muito bom ouvir, né, gente? Poderia ficar ouvindo muitas pessoas aqui nessa noite. Obrigada, viu, Ana? Eu queria chamar o Daniel aqui. Bora lá, Daniel. Obrigado. Viu? E aí, gente, boa noite. Me chamo Daniel, sou da liderança do Kennedy, supervisão do Jefté. Bom, antes queria agradecer aos pastores por essa oportunidade, e o Jefté também, para eu conseguir trazer minha conversão, como foi, e alguns testemunhos meus. Bom, eu não tive um dia que eu consegui ver que eu me converti, porque eu nasci nessa casa. Então é difícil para mim parar para ver o dia que eu me converti, mas eu consigo dizer o dia que eu parei de seguir o Deus dos meus pais. E o que isso significa? Bom, eu via Deus como um parente distante. Ele era só um colega que eu via às vezes e não era sempre. Então, eu conhecia aquilo que os meus pais tinham me apresentado, eu ainda não conhecia o meu Deus, né? Mas teve um dia que isso mudou, foi antes da pandemia, teve um culto de adolescentes comum, estava tendo uma adoração muito boa, só que aconteceu uma coisa diferente, veio uma presença que eu nunca tinha sentido antes, eu fiquei paralisado, eu não sabia o que fazer, eu tinha medo, mas eu tinha felicidade também ao mesmo tempo. Só que veio um amigo meu da minha célula falar comigo. Sardinha, aliás, não sei se você lembra, faz mó tempo. Mas esse dia foi muito massa, porque eu consegui ver que era verdade. Ele veio orar para mim e veio confirmar, falando que aquilo que eu tinha sentido era a presença de Deus e o que tinha acontecido era real, que eu não tinha que sair dessa casa. E depois desse dia eu percebi que eu tinha que abrir os meus olhos para uma nova visão de Deus, que ele não era mais um colega, ele era um amigo, ele era um pai. Tempo depois disso, eu estava pedindo para Deus para que eu fosse mais amigo dele, mais colega dele, porque eu estava tendo uma palavra falando como Moisés enxergou Deus face a face. E eu estava pedindo, Deus, que eu possa ser amigo, ser eu como Moisés foi. E ele me trouxe um versículo lá em Josué 3:7. Eu nem sabia quem era Josué, não fazia a mínima ideia, mas ele mandou. Enfim, eu vou ler aqui. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Deus não falou para mim que eu vou ser exaltado. Ele não falou que eu vou ser tipo José, vai ter gente ajoelhada assim, me venerando. Ele disse que ele queria ter um relacionamento, que nem ele teve com Josué. Josué foi uma pessoa muito importante depois de Moisés. Ele liderou o povo de Israel, entendeu? E eu não sei quem que estava aqui no culto da Larissa, o último culto de sábado. Quem que se lembra que ela falou? Que ela falou sobre paternidade, sobre como Deus é pai. E isso fez muito sentido para mim naquela época, porque Deus é o pai de gerações. O mesmo pai que ele foi com Josué, ele foi com Moisés. E ele estava querendo ter esse relacionamento comigo e com vocês. Vocês têm que saber buscar, saber que Deus é pai. Ele não é um colega, ele não é um parente distante, ele não é uma pessoa que você só consegue coisas felizes. Às vezes ele coloca umas verdades que a gente tem que aceitar, a gente tem que temer ele. Bom, ele entrando nessa linha dele ser um pai, eu queria dar um testemunho meu que aconteceu há pouco tempo até, sobre a relação minha com meu pai aqui. E eu tinha um pouco de problema, alguns problemas com ele na minha adolescência, porque acho que uma idade assim que chega que a gente vira meio contra os nossos pais. Não é todo mundo, claro, mas tinha vezes que eu só fazia coisas sem sentido nenhum e eu magoava muito ele. E, é um negócio que Deus não se agrada, porque se a gente não agrada o nosso pai daqui, quem que garante que a gente não vai agradar o nosso pai lá de cima? Então, eu fui fazer um jejum, fiquei 30 dias sem comer nada industrial, processado, porque eu queria uma resposta de Deus para outras coisas.
Eu queria que Deus respondesse para mim umas coisas familiares, mas sem ser do meu pai. Eu nem estava me preocupando na época. E eu lembro certinho que num culto de adolescentes aqui também veio para mim depois desses 30 dias, foi um mês, que eu tinha que fazer reconciliar com meu pai, que eu tinha que falar com ele, sabe, pedir perdão, aceitar um perdão. E não é um negócio fácil, sabe? Às vezes a gente tem um coração muito orgulhoso e a gente acaba não aceitando o nosso erro. Eu fui lá, falei com ele, sabe? Tirar tudo aquilo que a gente teve de desavença, sabe? Eu não sei como é que você está hoje, sabe? Eu queria finalizar falando que às vezes você pode estar na primeira realidade. Você pode estar vendo Deus como um colega, vendo um Deus não como um amigo, você está vendo Ele como uma pessoa distante. Então, eu queria falar para vocês que vocês possam, sabe, ver Ele como um pai, como um melhor amigo, a pessoa que você pode contar, aquela pessoa que você pode chamar a qualquer momento, porque Ele é um Deus Pai, Ele não é qualquer pessoa. E se você tem um mau relacionamento com seus pais, porque Deus chama a gente para amar os nossos pais, porque Ele fala na Bíblia que acrescenta a vida aqui na terra para aqueles que obedecem aos seus pais. Então, anos serão acrescentados. E não é só por causa disso, é porque o seu pai te trouxe aqui, ele é a sua imagem, ele está aqui para te amar, para fazer o seu melhor. Hein? Então, eu queria deixar essas duas mensagens. Se você enxerga Deus como apenas uma pessoa distante, que você comece a enxergar Ele como um pai verdadeiro. E se você tem um mau relacionamento com seus pais, que você consiga realmente saber que é a hora certa de você se abrir. Chega em casa, fala o que você tem que falar, sabe? Se você esconde alguma coisa, fala a verdade para seus pais, eles vão te escutar. Eles são seus pais. Amém? É isso. Que graça, né? Obrigado. Nossa, que bênção. Caraca. Nossa. Que bênção. Quando a gente começou a conversar com os meninos, com as meninas, né, sobre compartilhar, bateu aquele frio na barriga deles, né? E a verdade é que às vezes a gente fica com esse pensamento do tipo assim, será que o que eu passei se conecta com o que as pessoas vivem? Será que o que eu vivo é o que essa pessoa está vivendo? Será que a gente acha que a gente vive num mundo só nosso, no sentido de que a gente só nós passamos por esse tipo de problemas, que só nós vivemos certas coisas, e a verdade é, cara, que a vida chega em todo mundo. As dificuldades da vida chegam para todo mundo. E aquilo que você viveu com Jesus, aquilo que Jesus está transformando e moldando no seu caráter, pode sim transformar a vida de alguém. Jesus pode usar. E a gente precisa colocar isso para fora. A gente precisa ser mais direto, isso precisa fazer mais parte do nosso dia. Sabe? A Isa estava contando um pouco aqui, né, de como ela foi proposital, de como com as meninas da célula dela, né, com as meninas que... A Ana, perdão, me confundo com os nomes. Perdão. A Luli também contou um pouquinho de como no dia que ela estava dando carona, sabe? Esses momentos, essas oportunidades podem gerar transformação de vida. Aquilo que Deus transformou no seu coração pode sim ser instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, sabe? Você já talvez está um pouco cansado de escutar o meu testemunho, mas Deus fez algo na minha vida também. Deus fez algo maravilhoso na minha vida. E você vai poder ouvir isso outro dia. Que meu objetivo não é... Hoje o objetivo é eles pregarem. Amém? Fica de pé comigo aí. Eu preciso ser muito claro, assim, tipo, direto com aquilo que a gente vai fazer nesse momento. Se você hoje, você está nos visitando, ou você está aqui faz algum tempo já, e você deseja isso que essas 4 pessoas viveram. Esse momento de Deus abrir os olhos, esse momento de Deus trazer para perto, esse momento de Deus, né, de Deus estar querendo relacionamento,
e você tem se afastado, você tem colocado barreiras no seu relacionamento com Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração muito... Esse é o dia. Existe uma oportunidade hoje para você que está aqui nos visitando, ou você já participou de outros cultos, até você já está numa célula. Eu não quero fazer isso para te constranger. Na verdade, eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Todo mundo de cabeça baixada. Se esse é você, se você gostaria desse momento de fazer uma oração verdadeira, genuína, de busca por relacionamento com Deus, levanta sua mão onde você está. Se esse é você, você fala, meu, é isso que eu estava procurando. Era isso que eu queria, mas eu não sabia. É isso. Isso.